Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, meu nome é Dorlene Aquino, eu sou professora titular do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão e você é moderadora da mesa que tem como tema prevenção de incapacidade na hanseníase. Lembrando que a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa transmitida pelo Mycobacterium leprae, causada pelo Mycobacterium leprae, transmitida através de contato próximo e prolongado com as pessoas que têm a forma multibacilar da doença e que não estão em tratamento. O bacilo, ele afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, podendo gerar incapacidades físicas. E estas incapacidades físicas podem ocasionar vários problemas, como a limitação nas atividades da vida diária, diminuição da capacidade laboral, restrição à participação social, estigma e discriminação. A fim de evitar, reduzir ou tratar os problemas gerados pela incapacidade física, é importante a avaliação neurológica simplificada e, a partir dos resultados dessa avaliação, realizar orientações, considerando a importância da prevenção de incapacidade na hanseníase. Para a apresentação da temática do podcast de hoje, teremos a participação da terapeuta ocupacional Golda Gás Lobão Mendes e da fisioterapeuta Fabiana Barbosa Dias, ambas com vasta experiência no atendimento das pessoas acometidas pela hanseníase. Após a apresentação das palestrantes, no mesmo tempo vocês podem fazer a pergunta e ao final da apresentação nós iremos para estar iniciando o diálogo. Que todos aproveitem e desejo às duas uma boa apresentação. Muito obrigada, boa tarde. Eu sou a Fabiana, sou a fisioterapeuta. Desde já agradecemos aqui o convite, para poder fazer dessa tarde uma troca de vivências. Eu sempre costumo dizer que por mais que tenhamos uma vasta experiência, mas nós não somos, detentores da verdade, inteira, Então, geralmente, quem está em outra esfera também pode ter uma experiência diferente, e é importante que nesse momento, a gente faça essa troca de experiência. E o nosso objetivo aqui, tanto meu quanto da colega Douglas, que é terapeuta ocupacional, é o quê? É reconhecer os sinais e sintomas de comprometimento neural, compreender qual é o papel da avaliação neurológica dentro desse aspecto, para poder aplicar as medidas preventivas de incapacidade. Então, juntando esses três objetivos, a gente vai ter aí a ferramenta para poder combater as incapacidades que essa pessoa possa vir apresentar. E como é que surgem essas incapacidades? É importante saber, como é que vai se apresentar essa dinâmica, na pessoa que foi ali acometida pela hanseníase. Então, a gente tem que ter na ideia que os danos são nos nervos periféricos. E esses nervos, eles são compostos por 3 fibras. Na sequência, as fibras que são atingidas, primeiramente, são as sensoriais, depois as autonômicas e depois as fibras motoras. As fibras sensoriais, elas são as responsáveis pela sensibilidade, dessa pessoa. Então, geralmente, quando ele vem para mim na avaliação neurológica, o que ele vai me referir? Que ele está apresentando ali dormência. Essa pessoa apresentando dormência, vamos supor que ele apresenta dormência nas mãos, e seja uma dona de casa, ela vai estar ali cozinhando, vai pegar uma panela quente, não vai sentir, vai queimar, ou então está usando uma faca, vai se cortar, não vai sentir. E daí vem a questão dos ferimentos, das queimaduras, e isso não solucionado pode vir causar infecção, causando segundamente a destruição dos tecidos, podendo vir a gerar as deformidades. Então, tudo é uma sequência.
Quando se trata das fibras autonômicas, essas fibras elas são responsáveis pela lubrificação da pele e pela sudorese. Então, quando esse paciente chega a mim, ele vai relatar o quê? Que ele está com ressecamento na pele, né? Às vezes que ele não usa o hidratante, mas que a pele continua ressecada, tá? Então, com esse ressecamento da pele, o que vai aparecer? As famosas fissuras. E essas fissuras não tratadas também vai ser porta de entrada para a infecção, a destruição dos tecidos, gerando também as deformidades. As últimas fibras atingidas são as fibras motoras. E essas fibras, elas são ali responsáveis pela execução da força muscular. E aí, quando essas fibras são alteradas, o que acontece? Às vezes esse paciente ele pode ter um ponto de pressão ali, que pode estar associado já com uma infecção, uma úlcera, vai aumentando esse ferimento, ao qual vai destruindo os tecidos e levando às questões das deformidades. Ali um pé caído, uma mão caída, associada também já com uma atrofia, tá? Então é importante que a gente entenda essa sequência de destruição do nervo para que a gente também possa agir no momento exato. Então, como eu falei, né, a avaliação neurológica aqui vai ser o nosso carro-chefe. Por quê? A partir da avaliação neurológica, a gente vai poder monitorar a função neural. A avaliação neurológica, ela não pode ser usada só como um instrumento para o paciente fazer ali e tomar medicação. Não, não é somente isso. Eu preciso realizar a avaliação neurológica do paciente, já pensando na finalidade dela e diante do paciente. Então, através dela, eu posso detectar precocemente essas incapacidades e, diante do que eu encontro nela, eu vou tomar as minhas condutas, né? Vamos supor que eu encontrei ali um ressecamento no nariz. Então, lá na minha conduta, eu vou orientar esse paciente do que ele deve fazer mediante esse ressecamento no nariz, tá? Então, que a avaliação neurológica, ela não seja só um instrumento para o paciente tomar a medicação, que ela seja um instrumento para que a gente possa detectar precocemente essas incapacidades e dali utilizar as condutas favoráveis a esse paciente. E é importante também que a gente saiba graduar aqui a questão da força muscular. Porque a partir do que esse paciente apresenta de força muscular, eu vou poder prescrever o exercício necessário a ele, tá? Claro, às vezes o paciente vai ali apresentar o grau 5 de força, que é o forte na literatura antiga, só que aí eu vou dizer assim, ele não necessita de exercícios, mas é bom a gente lembrar que nós estamos falando de prevenção, tá? E aí também eu já entro com uma conduta de autocuidado, tá? Embora ele tenha a força preservada, mas eu preciso sempre orientar ele à questão do autocuidado, tá? As forças 4, 3 e 2 já são forças consideradas fracas. A 4, ele consegue realizar um movimento, né, contra a resistência, porém ele não sustenta por muito tempo. Quando a gente faz a conferência, vamos supor, no dorso da mão, essa mão vem a cair, ele não sustenta muito tempo. A força 3, ele já consegue realizar, né, o movimento, porém não vai contra a resistência. Se a gente colocar, ele não sustenta. A 2 é um movimento parcial, e aí vale lembrar que esses movimentos, essas avaliações, é bom que se faça comparada com outro membro, porque eu não posso comparar a minha força, eu tenho que comparar a força do paciente, né? Então, eu tenho que sempre estar fazendo ali em comparação com o próprio membro dele, tá? A força muscular é igual a 1. Ele só apresenta a contração quando ele tenta ali esboçar, mas é só um movimento muito discreto ou quase nada. E 0 é a paralisia, ele não consegue realizar. A gente está pedindo que ele realize movimento, aí ele relata para a gente, mas eu estou tentando e não estou conseguindo, tá bom? Então, é bom que a gente também tenha em mente essa graduação de força muscular
para poder prescrever os exercícios de forma correta a esses pacientes. Pode passar. E aí nós vamos para a questão dos achados clínicos, né? E levando a avaliação neurológica como base, nós começamos pela face. E o que a gente acha na face? É importante ressaltar a queixa do paciente. Geralmente, essas pessoas vão apresentar para a gente que ele vai chegar para mim dizendo o quê? Eu estou sentindo meu nariz ressecado, né? Ah, tem ferida no meu nariz sangrou, eu estou sentindo mau cheiro. Diante dessas queixas, é importante, principalmente quando ele relata, eu estou sentindo mau cheiro. É importante você questionar o ambiente que ele vive. Onde o senhor mora tem esgoto aberto? Isso antes de fazer a avaliação. Onde o senhor mora tem esgoto aberto? Tem algum lugar que coloca um lixo, alguma coisa? Porque às vezes pode ser a questão da percepção das narinas realmente ou algo que está acontecendo dentro do nariz desse paciente. E aí a gente parte para a inspeção, para a avaliação, para poder observar o que há dentro do nariz desse paciente. A foto aqui, a imagem que está aqui do lado, demonstra uma perfuração de septo, tá? E aí eu também quero deixar aqui o pedido aos colegas que trabalham com avaliação neurológica. Embora o nariz não conte grau de incapacidade física, mas a gente precisa entender que é algo que está na face e pode mexer com a questão emocional do paciente, com a estética, com a imagem desse paciente, né? E às vezes, quando o paciente chega para a gente, eu estou gripado, que é outra queixa também que eles apresentam, o entupimento do nariz. E aí, quando ele chega para mim e diz assim, eu estou gripado, muitas avaliações eu pego não avaliado, né? Todos nós aqui viemos de um tempo que a gente atendia o paciente, a pessoa acometida pela hanseníase, a máscara vem agora do advento da Covid, né? Então, eu preciso avaliar a narina desse paciente para saber o que está acontecendo ali. Eu preciso, sim, pegar ali na pontinha do nariz dele, focar a lanterna e ver se não tem um caso desse aqui, né? A perfuração de septo, porque isso interfere no dia a dia dessa pessoa, na imagem dessa pessoa. E aí, o que nós fazemos quando nós encontramos esses achados? Então, boa tarde. Meu nome é Paul Douglas, eu sou terapeuta ocupacional e é um grande prazer estar aqui com vocês para compartilhar e também receber certamente algumas coisas, tá? Então, falando de nariz, o que nós vimos que o nariz ele pode ter ressecamento, pode ter ferida e pode ter a perfuração do septo. Quando acontece de um paciente ter um nariz ressecado, é porque houve um comprometimento do nervo trigêmeo, que é responsável pela sensibilidade dos olhos, sensibilidade do nariz e da língua, né, de parte da boca. Então, quando há esse comprometimento, há então esse ressecamento não tratado pode levar a uma ferida, que pode levar a uma perfuração de septo, que é a imagem que vocês viram anteriormente. Então, o que fazer nesses casos? Inspecionar o nariz diariamente. Então, é importante que o paciente inspecione, né, com o espelho. Se ele não consegue, por uma questão visual, fazer essa inspeção, ele pode pedir uma outra pessoa de casa, e se não tem, pode pedir alguém do serviço de saúde para fazer essa inspeção. Então, diariamente, é importante que isso seja feito. Outra coisa, lavar o nariz 3 a 4 vezes por dia. Então, com água limpa, coloca a água na concha da mão, né? Aspira e deixa a água escorrer naturalmente. Evitar assoar o nariz com força, principalmente se tiver ferimento. E ainda nesse caso, evitar tirar a casquinha. Porque a casquinha, se tem já um ferimento leve, tirar a casquinha, então vai demorar mais a cicatrização. E isso vai favorecer mais rapidamente o aparecimento da perfuração do septo.
E aí nós passamos ainda dentro da face, nós vamos falar dos achados clínicos nos olhos, tá? Então, esse paciente, ele chega para a gente relatando o quê? Sensação de ardor nos olhos, sensação de areia, lacrimejamento, tá? Então, a gente precisa escutar o que o paciente está falando para depois poder fazer essa inspeção, tá? E aí, o que a gente vai observar? Se esse paciente tem diminuição da sensibilidade da córnea, né? Se ele apresenta triquíase, se ele apresenta dificuldade de piscar ou de fechar os olhos, tá? A gente colocou aqui umas imagens para que possa ser observado de uma maneira mais didática. O que seria essa triquíase? É a inversão desses. Os cílios, eles nascem invertidos. Agora, imagina, um cabelinho, né, um cílio que cai dentro dos nossos olhos já irrita. A gente já vai ali querer se defender, tirar de qualquer forma. Agora, imagina essa pessoa que está com a sensibilidade da córnea alterada, ela não vai sentir, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai lesionar essa córnea, porque esse cílio vai ficar ali, né, machucando, passando ali. Então, a gente precisa ter uma ação diante da triquíase, que a colega no próximo slide vai mencionar. Outra situação encontrada é a questão do lago oftalmo. Essa imagem que está sendo apontada, aqui é um lago oftalmo inicial, tá? Como é que a gente faz a avaliação desse lago oftalmo? Diante da avaliação, a gente pede ali que o paciente feche os olhos, né? E eu gosto, né, de focar a lanterna para ver se não tem nenhuma abertura, tá? Apresentando essa abertura, essa figura é um lago oftalmo inicial. Apresentando essa abertura, nós vamos mensurar com uma régua quanto em milímetros tem ali, tá? Por quê? Porque como ele não tem a sensibilidade da córnea, qualquer inseto, poeira que bata nesses olhos podem machucar, tá? Já na terceira imagem, a imagem que está mais abaixo, aqui nós já temos um lago oftalmo no estágio mais avançado, tá? E além do lago oftalmo aqui, nós também temos um ectrópio. Tá? Então, é importante que a gente observe essas coisas para que se possa fazer as ações ali mediante esse paciente. E aí, o que a gente deve fazer? Muito bem. Então, um outro nervo que é muito acometido na face é o nervo facial, né? Que ele é responsável pela musculatura da face, nervo orbicular dos olhos, principalmente, que é onde a gente mais se apoia aqui nesse caso da hanseníase, tá? Então, nesse caso, o nervo facial, como ele é responsável pela musculatura da face, então, o que pode acontecer? A diminuição da força em ocluir os olhos. O lago oftalmo, gente, ele não acontece assim da noite para o dia. Não, ele começa com uma diminuição de força ao ocluir os olhos. Por isso a importância de se fazer a avaliação neurológica frequentemente, tá? Para se detectar precocemente essa diminuição de força. Então, uma vez detectada essa diminuição de força, entramos logo com as condutas, no caso aqui exercícios, para que não chegue a um lago oftalmo inicial e muito menos a um lago oftalmo avançado. Então, o que fazer no caso dos olhos com lago oftalmo? A gente vai já ver. Então, só para ver aqui mais uma vez essa imagem, outro nervo que é responsável pela diminuição da sensibilidade da córnea é o nervo trigêmeo. Quando ele é acometido, ele pode também dar uma diminuição da sensibilidade da córnea, que é o que a colega falou. Se tem uma diminuição de sensibilidade e tem triquíase, o que vai acontecer, o que pode acontecer, uma úlcera de córnea. Então, o que fazer nesses casos? Vamos lá? Então,
Inspeção diária. Gente, a inspeção é algo que tem que acontecer todos os dias em todo o corpo, cabeça e membros inferiores. Então, inspeção diária dos olhos. É a mesma coisa que nós falamos. Se o paciente pode inspecionar sozinho, ele pode usar um espelhinho, tá? Se ele consegue visualizar bem. Se não, ele pode pedir alguém de casa para fazer, certo? Inspecionar. Outra coisa, lubrificar os olhos. Com um colírio simples, né? Sem mostrar marca, né? Um colírio hidratante. É importante que se use de acordo com a recomendação médica, né? 2 ou 3 vezes ao dia. Isso é super importante, tá certo? Óculos de proteção, tá? É muito importante se o paciente tem diminuição de sensibilidade da córnea, se ele tem já uma diminuição de força de oclusão dos olhos. Então, é importante que ele use para proteger e também proteger do sol, tá? Agora, no caso de triquíase, o que fazer? Se o próprio paciente consegue, ele vai com a pinça, a nossa querida pinça de sobrancelha, né, para tirar a sobrancelha, ele vai lá, vê o cílio que está invertido, então faz a retirada. Se o paciente não consegue fazer isso, ele pode pedir para que alguém de casa o faça, e se não tiver essa pessoa que tem a habilidade de fazer isso, então ele pode ir no serviço de saúde e a pessoa responsável lá vai fazer, porque tem que ser retirado esse cílio. Então, ele tem que ser conscientizado de, uma vez tendo o cílio invertido, é necessário fazer a retirada, tá? No caso do lagoftal, se ele tem já, vamos antes do lagoftal, não vamos deixar chegar no lagoftal. Se tem diminuição da força de oclusão, então fazer os exercícios. Como é que se faz esses exercícios? Fecha os olhos com força, confere 5 segundos, relaxa os olhos e abre. Repete, fecha com força 5 segundos, né? Ele pode conferir 1, 2, 3, 4, 5, relaxa e abre. Então, vai fazer essa repetição 3 vezes ao dia. Então, isso já vai melhorar e muito a questão da força orbicular dos olhos, certo? Se ele já tem um lagoftalmo instalado, que é aquela fenda, então, o que é importante? Manter os exercícios, intensificar até, em vez de ele fazer só 3 vezes por dia, ele pode fazer mais, pode fazer 4, pode fazer 5. Aproveita o momento que está deitado, antes de levantar já faz os exercícios. Quando for tirar o cochilinho da tarde também já vai deitar, já aproveita e faz os exercícios, porque é super importante. Então, o objetivo é que esse lagoftalmo desapareça. E para isso precisa realizar os exercícios, tá? Se esse lagoftalmo já está um pouco mais avançado, e aí só o exercício já não vai resolver. Então, é necessário um procedimento cirúrgico para a reversão disso, tá certo? E, uma vez com lagoftalmo, é recomendado também que, ao sair de casa para algum lugar onde tenha vento, que possa ter poeira, alguma coisa assim, que ele use um óculos de proteção para evitar que entre uma poeirinha, um cisco ou um mosquitinho, essas coisas comuns do nosso dia, né? E para dormir, nós recomendamos que se use o protetor, tá? Então, ele vai, ao dormir, vai colocar esse aqui nos olhos, então esses olhos vão ficar protegidos da mesma coisa, de cair um cisquinho, de entrar um mosquitinho, inseto, alguma coisa, e assim evitar uma coisa mais séria depois. Porque normalmente, quando o paciente tem triquíase, lagoftalmo, isso vem associado a uma diminuição da sensibilidade da córnea. Então, a importância da inspeção e da proteção. Proteção diurna com óculos escuro de sol, e a proteção noturna com esse oclusor. Não tendo isso, é fácil de confeccionar, pode ser confeccionado com EVA, ou pode simplesmente usar uma toalhinha, um paninho, para que os olhos fiquem protegidos. Já falamos aqui, né, dos achados clínicos da face, e agora passamos para os achados clínicos dos membros superiores, tá?
Então, geralmente o que é que nós vamos observar e encontrar, né? Além da queixa do paciente, geralmente ele chega para a gente com a queixa de ressecamento, de diminuição de força, de dormência, tá? Então, nós vamos encontrar isso também. Geralmente, uma pele muito ressecadas, diminuição ou perda da sensibilidade nas mãos, fraqueza ou paralisia, feridas e queimaduras que não são percebidas, né? Geralmente, alguns que trabalham com serviços mais pesados, né? Lavradores, às vezes se cortam, não percebe. As donas de casa também aí, dentro dos seus afazeres, aparecem com queimaduras e que não percebem, né? As garras e as atrofias, a mão caída e a mão reacional. Quanto às garras e atrofias, a gente pode observar aqui, né, nas imagens ao lado. Essa imagem que está sendo mostrada tem até eu acho que o terceiro dedo tem um pontinho ali de reabsorção, né? E a segunda imagem tem aqui uma atrofia do primeiro espaço, né? E é algo que a gente não quer que esses pacientes desenvolvam, tá bom? E a mão reacional, que são a mão que pode ser apresentada diante do estágio reacional que esse paciente possa apresentar. Então, vamos lá. E agora, o que fazer diante dessas situações? Voltando aqui rapidinho nessas imagens, no membro superior tem 3 nervos que são prioritariamente acometidos pela hanseníase. Temos o nervo ulnar, que é responsável pela sensibilidade e musculatura desta região, né? 4º e 5º dedos, na verdade, metade do 4º e 5º dedos. Nós temos o nervo mediano, que é responsável pela sensibilidade e a musculatura a partir do 4º dedo, aí vem 3º, 2º e o polegar, tá? Tanto na palma quanto na região dorsal. E temos o nervo radial, que ele é responsável pela sensibilidade do dorso da mão, nessa parte, e também pela musculatura que faz, vamos dizer, a dorsiflexão do punho, né? A elevação do punho. Então, esses 3 nervos acometidos na hanseníase. O que fazer diante dessas situações? Inspeção diária. Isso é uma coisa que tem que ser bem internalizada, né? A questão da inspeção. Hidratar a pele diariamente. Como se faz essa hidratação? Então, em um recipiente, pode-se colocar água em temperatura ambiente, a água natural, tirada do tanque, da torneira, do rio, de qualquer lugar de onde vem essa água, né? É importante isso, da temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, seja de onde for a sua água, de onde vem essa água. Então, coloca as mãos por 20 a 30 minutos, né? Entre 20 e 30 minutos é bom se a pele está bem ressecada, né? Quando as fibras autonômicas são acometidas, então vem o ressecamento dessa pele, por isso a importância de se fazer essa hidratação, tá? Então, após os 30 minutos, então, se usa o óleo mineral. É recomendado usar o óleo mineral, sem mostrar a marca, porque é o óleo de baixo custo, de fácil acesso, muitas vezes tem na unidade de saúde e pode ser disponibilizado para o nosso paciente, tá? Então, muito simples, água e óleo mineral. Pode ser também usado óleo de girassol. Se o paciente puder adquirir, se tiver disponível, também pode. Mas esse aqui resolve toda a situação, tá? Fazer alongamentos e exercícios, tratar pequenas feridas precocemente, proteger as mãos ao manipular objetos quentes e cortantes. Vamos por partes. Tratar pequenas feridas. Vamos só aqui rapidinho. Tratar pequenas feridas. Se o paciente tem a mão com perda de sensibilidade, é muito fácil ele se ferir. Ou queimar, como a colega já falou, ou se cortar, ou machucar e não perceber. Então, por isso a importância da inspeção, né? Então, verificando que tem uma feridinha, então trata logo dessa ferida, pede orientação na unidade de saúde para que isso se resolva,
tá? E que não avance para acontecer uma coisa muito pior. Proteger as mãos ao manipular objetos quentes e cortantes. Então, nós recomendamos, principalmente as donas de casa ou até os donos de casa, aqueles que mexem com fogão, com facas, a recomendação é que se use para manipular panelas, tampas quentes, que se use uma luva, tá? Pode ser a luvinha aqui para proteger, vai lá, usa, vai mexer na panela, no cabo da panela se está quente, então pode usar esse material. Mas aí eles podem dizer, não tenho como adquirir, não tenho dinheiro, tá? Então pode usar um paninho simples, vai lá, um paninho, pega no cabo do papel, no cabo da panela, na tampa da panela, com esse paninho qualquer, para se proteger. O importante é ter alguma coisa para proteger essa mão, para não acontecer a queimadura, porque uma mão insensível para queimar é muito rápido, muito fácil. Uma outra coisa também que nós recomendamos é que use colher com cabo longo e tem com cabo mais longo. Então, para ficar bem longe, né? Até o vapor pode queimar, tá? Então, que use uma colher com o cabo bem alongado, de preferência de plástico ou madeira, pode ser feita essa adaptação, tá? Não é bom que use colher de alumínio ou de inox, porque fica quente e a pessoa não vai perceber que está quente, vai segurar, e muito tempo segurando uma coisa quente, vai chegar a queimadura e a pessoa não vai perceber. Então, a questão de proteger as mãos é muito importante para evitar sequelas, tá? Vamos agora passar para exercícios. Gente, uma mão em garra, que é o que nós vimos na imagem anterior, uma mão em garra, ela não acontece da noite para o dia. Tá, os dedos estão bons aqui, de repente, plá, ficam em garra. Não, isso não acontece. Essa garra acontece a partir de uma diminuição da força de abdução desses dedos. Tá? Então, mais uma vez, dizendo por que a importância da avaliação neurológica simplificada. Vai detectar essa diminuição de força. Então, tem uma diminuição de força, vamos entrar logo com os exercícios. Não vamos deixar que esse paciente chegue a uma garra móvel e muito menos a uma garra rígida. Então, como fazer isso? Depois de hidratar e lubrificar a pele, se o paciente tem uma diminuição de força no punho, que é uma lesão ou um comprometimento do nervo radial, ele vai ter uma diminuição de força. Então, o que vamos fazer? Fazer o alongamento, como mostra a figura aqui, né? Com a outra mão, pega o punho, faz essa elevação, confere 30 segundos, porque é só o alongamento a princípio, 30 segundos, relaxa a mão, um pouquinho, mais 30 segundos, faz de novo. Então, pode fazer 3 vezes esse alongamento. Isso vai ajudar. Depois, se o paciente de força 4, quer dizer, ele tem movimento completo e quando é aplicada uma resistência, ele consegue resistir, mas não todo o tempo. Por exemplo, a gente confere 5 segundos ao fazer o teste, né? Puxa o punho, se ele consegue 5 segundos ficar firme, então ele tem força 5. Vai precisar de exercício nesse momento? Não exercício específico, mas pode-se fazer exercícios e alongamentos para prevenir que se chegue aqui, tá? Então, se ele tem força 4, ele pode fazer o exercício, ou deve até fazer o exercício, com uma resistência. Alguma coisa pesada. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui. Existe o haltere, né? Que é uma resistência, tem um menor de 500 gramas, né? Que dá para fazer o exercício. Então, faz como? Apoia o braço, pode ser na mesa, pode ser no outro braço, deixa a mão pendurar um pouquinho e depois levanta, ó. E aí confere 1, 2, 3, 4, 5 e relaxa. Repete 5 segundos, relaxa. Então, faz essa repetição 3 vezes ao dia. Mas aí o paciente diz, esse negócio eu não sei nem o que é isso, eu não tenho halter, eu não tenho como fazer esse exercício. Tá, não tem problema. Nós podemos pegar uma garrafinha PET, encher de areia, ou as pedrinhas, algumas coisas, e vai fazer
faz a mesma coisa. Tá aqui, segura e vai fazer o exercício. Levanta, confere 5 segundos, baixa, relaxa. 5 segundos, de novo, levanta. E isso vai fortalecer essa musculatura, tá? E o punho tem muita chance de voltar à força 5, quando ele tem força 4. Se ele tem força 3, que já é uma força que ele não consegue resistir, então ele vai continuar a fazer os exercícios, mas sem aplicar nenhuma resistência, só com a força da mão. E aí isso é importante que seja bem esclarecido para o paciente, porque se um paciente, por exemplo, tem força 2 ou força 3, e o profissional vai dar um peso para ele levantar, ele não vai conseguir, ele vai se frustrar e nunca mais vai fazer o exercício. Então, vamos começar com uma coisa leve, tá? Muito bem. Então, se ele tem diminuição de abdução do 5º dedo, então o que nós vamos fazer? Após hidratação e lubrificação, claro, nós vamos fazer um alongamento, né? Pode pegar de dedinho por dedinho, aí vai conferir 10 segundos em um, no outro, aí repete 3 vezes e vai fazer esse alongamento só para preparar a musculatura para receber essa carga de força que não parece tão grande, mas para esses músculos, os músculos intrínsecos da mão, então é super importante. São pequenininhos, então qualquer esforço é muita coisa para eles, tá? Então, se o paciente tem força 4, vamos trabalhar em cima da força 4, tá? Então, como fazer o exercício? Uma das opções, usar um elásticozinho, uma liga, né? Nós podemos mostrar aqui a liga, como fazer a liguinha do dinheiro, né? Pode tirar lá do dinheiro e colocar aqui. Envolve aqui no 5º dedo, dá uma voltinha, vai para o 4º, vai para o 3º, vai para o 2º. E aí, abre os dedos, confere 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, relaxa. Espera mais 5 segundos, relaxando, abre de novo, mais 5 segundos, fecha e relaxa. E isso 10 repetições também 3 vezes ao dia, certo? Se ele não tem a liga, ele pode muito bem dizer, não tenho liga, ou a liga que eu recebi quebrou, e agora? O que eu faço? Eu não vou fazer o exercício. Dá para fazer sim. Qualquer elástico, gente, qualquer elástico que você tiver em casa, dá para fazer essa adaptação. Eu estava vendo que até o elástico da máscara, aquele quando a máscara já não vai mais ser usada, você pode tirar aquele elástico, usar e fazer o exercício. Esse aqui no caso, né? Isso, esse aqui também, ó, o elástico de colocar na roupa das crianças, lá, ó, tem aqui, tá? Então, dá para usar, não tem desculpa. Mas ainda assim tem gente que diz, eu não tenho elástico em casa, não uso essas máscaras, não tem nada. Dá para fazer o exercício. Como dá para fazer? O próprio paciente ele abre o dedo, aplica a resistência com a outra mão, aqui, ó, contra o 5º dedo. Confere 5 segundos. Um contra o outro. Então, ele vai aplicar a resistência. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa, a mesma coisa. Descansa, mais 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. Então, 10 repetições, 3 vezes ao dia. Tá? Isso aí. Com o polegar, a mesma coisa. Se ele tem a diminuição de força do polegar, a mesma coisa, o mesmo exercício, tá? Com o polegar, o exercício é assim. O elástico é colocado no 2º, 3º dedo e no polegar. Muito simples. Coloca aqui nos dois, faz isso, apoia aqui a mão, né? É importante que a mão esteja bem apoiada e vai fazer o movimento. Olha, levanta aqui e ele vai conseguir. 1, 2, 3, 4, 5. E relaxa. A mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. Então, 10 repetições, 3 vezes ao dia. Então, só voltando aqui rapidinho. Quando tem uma diminuição de força aqui no punho, o nervo radial está acometido. Quando tem diminuição de abdução do 5º dedo, o nervo ulnar está acometido. E quando tem diminuição de força que ia levar o polegar,
o nervo mediano está acometido, tá? Então, os 3 nervos mais acometidos no membro superior, tá? E sem resistência, sem força, sem resistência. Pede orientação lá de alguém do serviço de saúde para dizer como faz. E assim, à medida que ele vai ganhando força, a gente pode ir introduzindo outros exercícios bem simples. Gente, nós temos esse aqui, quer usar esse aqui, é mais forte, esse aqui. Resistente. Com o prendedor de roupa. Faz isso, olha. Abre, aperta aqui o prendedor de roupa, olha. Confere 5 segundos e relaxa. Isso vai fortalecer os músculos intrínsecos da mão, que são os músculos responsáveis por abrir os dedos, por fazer essa posição, tá? Então, músculozinhos pequenos que tem aqui, dá para fazer com isso aqui. Então, à medida que ele for ganhando força, você pode ir aumentando a resistência. Vai usando um que é um pouco mais forte, tá? Então, não dá logo um forte no primeiro momento, porque ele pode não conseguir fazer isso, ficar frustrado e não fazer mais, tá? No caso de ter garra já, que eu espero que os nossos pacientes não cheguem lá, porque se ele não faz os exercícios bem aqui, quando ele está com diminuição de força, ele vai evoluir para uma garra. Tá? Então, vamos cuidar enquanto está aqui com a força 4, com a força 3, porque há muita possibilidade de reverter isso, tá? Mas se o paciente já chega com garra, a gente não tem muita coisa para fazer, né? Se é uma garra móvel, ele vai continuar fazendo os alongamentos, vai continuar fazendo os exercícios, e há uma indicação de uma órtese digital, né? Que é feita com essa mangueira simples que a gente usa em casa, né? Na jardinagem, e a gente corta ela ao meio, coloca um EVA por dentro para ela ficar, vamos dizer, macia, fofinha, confortável, não machucar o dedo do paciente, porque se um paciente tem garra, ele também tem diminuição da sensibilidade, tá? Em quase 100% dos casos. Então, coloca esse dispositivo aqui, fecha com o velcro, e aí ele fica com o dedo em extensão, e aí vai já ajudando a evitar que essa se torne uma garra rígida, tá? Se ele estiver móvel e não chegar rígida, é muito bom, tá? Mas não vamos deixar chegar nem a móvel, tá? E isso é muito simples de fazer, e depois a gente pode deixar com vocês o contato e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E só colocando um acréscimo aqui na fala da colega, quando ela demonstra esse exercício aqui. Gente, por favor, alguns pacientes chegam para nós com aquelas famosas bolinhas de fisioterapia. Gente, aquilo ali é o terror para a gente, tá? Então, no lugar dessas bolinhas, por favor, indiquem um recurso desse aqui, que é bem mais baratinho, né? Então, indiquem esse aqui, vamos deixar essa bolinha para outra finalidade, tá? Ou então, entre em contato com a gente, que a gente orienta como utilizar. E outro detalhe, mão reacional. Gente, mão reacional não se faz nada, a não ser imobilizar e deixar no repouso. E encaminha para a referência, tá ok? E aí, falando já dos membros inferiores, quais os achados clínicos, né? Baseados na avaliação dos membros inferiores. Então, esse paciente vai chegar para a gente atrás, eu estou perdendo meu calçado, né? Eu estou com dormência na minha perna, com cãibra. Então, o que esse paciente vai apresentar diante da avaliação? Uma diminuição ou perda da sensibilidade plantar, diminuição ou perda da força muscular, calosidades, fissuras, rachaduras, ferimentos e úlceras, garras de artérios, atrofia e o pé caído, tá? Essa primeira imagem, aqui nós observamos as garras de artérios.
Ah, mas como eu sei que é da hanseníase, ou que pode ser de uma pessoa com artrite ou artrose, eu faço o teste e a inspeção durante a avaliação. Geralmente, os pacientes, né, que foram aí acometidos pela hanseníase, quando a gente olha na face, a parte plantar, no antepé, abaixo logo dos dedos, dos artelhos, essa parte vai estar um pouco mais saliente. Como é que eu fecho essa conclusão? Eu peço para o paciente ficar em pé e peço para ele ficar na ponta do pé. Geralmente ele vai colocar todas as forças do pé nos dedos. Falando no modo popular, ele vai encolher os dedos. E geralmente essa unha do dedo do pé fica voltada para baixo, tá? Então é preciso que a gente analise outra coisa. Pegue, observe se ali já não é rígida, né? Uma garra rígida. Outra coisa, a questão das fissuras. É muito comum também esses pacientes apresentarem fissuras entre os dedos, no calcanhar. Essas fissuras, elas podem aumentar e evoluir para chamadas gretas, né? Que fica igual um solo rachado, quando o solo não pega água, né? Eles aumentam cada vez mais e ali é porta de entrada para infecção. E aí vai causar os ferimentos, as úlceras, o que nós observamos aqui na terceira imagem, né? As famosas úlceras. Gente, observou um paciente que está ainda com ferimento pequeno, por favor, tratem, orientem esse paciente, porque às vezes nós que estamos na referência, quem está aí nos setores do curativo, recebe essas pessoas com MIS, né? Claro que o paciente ele não vai sentir, ele está ali com uma anestesia plantar, ele está com uma alteração de sensibilidade, então ele não vai sentir. Ah, mas Fabiano, o paciente não tem que se observar? Tem, mas eu também, enquanto profissional de saúde, eu posso indicar e posso orientar ele. Ah, mas eu sou fisioterapeuta, não sou enfermeira. Não, mas eu, como fisioterapeuta, eu avaliei o pé desse paciente. Então, o que que eu devo fazer? Chegar para a equipe que está no curativo, gente, eu tenho um paciente que está assim, assim, assim. Tem como vocês atenderem ele? A gente precisa trabalhar sempre em sintonia, né? Sempre em equipe, para que o principal satisfeito ali em todo esse atendimento seja o paciente, tá? Vamos lá, o que é que fazemos diante dos achados? Então, a velha e querida inspeção diária, né? Isso tem que ser feito, sempre. Hidratação, higienização dos pés também e a lubrificação, mesma coisa. E colocar água em temperatura ambiente, 30 minutos, depois secar os pés, não secar toda a água, mas deixar ainda um pouquinho e usar o óleo mineral, tá? Isso é muito importante que seja feito. Tratar feridas e calos precocemente. Usar calçados confortáveis e seguros, tá? Usar calçados confortáveis e seguros. Do que é um calçado confortável e seguro? O que nós temos, o que nós recomendamos é um calçado desse tipo. A pessoa que tem a diminuição de sensibilidade nos pés, ele corre o risco de se ferir e essa ferida se transformar numa úlcera, né, como nós vimos na imagem anterior, ou ele pode ter uma área de pressão, ele não percebe, ele não sente, então ele não vai perceber essa área de pressão, ele vai continuar pisando, pisando e pisando, e aí vai ter uma ferida, não tem como, tá? Então, o que nós recomendamos? O que é desse calçado confortável e seguro? É um calçado que seja macio, onde ele vai pisar, super macio, tá? Confortável, isso é o confortável, e que embaixo seja bem resistente. Porque o que acontece muitas vezes? Nós temos a nossa querida Havaiana, né? Quem não gosta de uma Havaiana? Mas uma pessoa com um pé anestésico usar uma Havaiana, não fazendo propaganda da Havaiana, mas uma chinela de dedo, né? A sandália de borracha, a sandália de dedo. Se ele tem a insensibilidade nos pés, o risco dessa sandália sair é muito grande.
Já tivemos vários casos de pacientes que chegam e dizem: eu estava andando e a minha sandália saiu e quando eu fui ver ela tinha ficado lá atrás e eu não sei onde perdi a sandália. Cheguei aqui descalço porque eu não sei onde perdi a sandália, tá? Então, e outra coisa que pode acontecer é ele pisar em alguma coisa, em um arame, em um caco de vidro, uma coisa assim, vai perfurar essa sandália e vai perfurar o pé também e ele não vai sentir. Então, isso aí pode acontecer uma ferida, ou vir outra coisa que vai causar uma incapacidade lá na frente. Então, recomendamos o quê? Esse calçado macio, onde ele vai pisar, porque mesmo que ele tenha insensibilidade, não vai ter tanta área de pressão assim, tá? Que seja resistente embaixo e que tenha essa fita que vai por trás do calcanhar. E aí sim vai ficar um calçado bem seguro para esse paciente. E ele pode adquirir um tênis, que esse é melhor ainda, porque é mais confortável, é mais seguro e hidrata mais o pé. Então, se ele pode, a gente recomenda, tá? Então, esse é o tipo de calçado seguro. As feridas e os calos precocemente, isso aí é para evitar que aconteça uma coisa lá na frente, tá? Uma úlcera, uma lesão maior, muitas vezes até é necessário uma amputação por conta de uma osteomielite, porque não foi tratado antes, tá certo? Então, já vimos a hidratação e a lubrificação, vamos ver agora a questão dos exercícios. Tá, então, 2 nervos são acometidos na hanseníase no membro inferior. Temos o nervo fibular, que ele é responsável por fazer a dorsiflexão do tornozelo. Quando esse nervo é acometido, então o paciente tem uma diminuição de força para elevar esse tornozelo, tá? Tem uma diminuição de sensibilidade nessa região aqui e dessa diminuição de força. Se não for tratada logo no início, ele pode evoluir para um pé caído, tá? Que é o que a gente não quer que aconteça. Então, o que fazer nesse caso? Primeiro, fazer o alongamento, né? O paciente coloca as mãos na parede, na altura dos ombros, coloca uma perna também tocando o joelho na parede e essa perna de trás um pouco mais para trás e ela fica reta. E ele então leva o corpo em direção à parede de forma bem reta, sem curvar. Então, ele faz esse movimento para a parede, confere 30 segundos, se ele consegue logo no primeiro momento, se ele não conseguir, ele vai até 20 e vai assim progressivamente, tá? 30 segundos, volta o corpo para cá, bem reto também, relaxa um pouquinho, vai mais uma vez e essa região aqui vai ser alongada, preparando para receber uma carga no exercício, certo? E ele pode repetir com a outra perna. E qual exercício fazer? Ele tem força 4, né? Que ele tem ainda resistência, ele resiste a alguma pressão, alguma carga. Então, o que a gente recomenda? Que ele faça isso. Que coloque alguma coisa pesada em cima do pé e que faça a dorsiflexão desse tornozelo. A gente pode recomendar que ele use essa caneleira, né? Pode envolver isso no pé, tá? Envolve isso aqui no pé e vai fazer aquele mesmo movimento, como se fosse a mão. Vai elevar esse pé. Vai conferir 5 segundos, relaxa, deixa o pé e pode fazer de novo mais 5 segundos. Ele pode, se quiser, que é até melhor, sentar em um lugar onde o pé fique completamente pendurado, sem tocar no chão, tá? Então, com esse peso lá no pé, ele vai fazer mais força ainda. Ele faz isso, o pé está pendurado, ele levanta, confere 5 segundos e relaxa. E vai fazer 10 repetições 3 vezes ao dia. Mas e se ele não tem esse dispositivo aqui, ele vai usar uma coisa que ele tem em casa. Pega um saquinho, enche de areia, pode ser meio quilo e vai aumentando progressivamente à medida que ele for ganhando força. Coloca lá em cima do pé, tá? Aqui, estamos aqui no pé, tá? Coloca esse saquinho de areia em cima do pé
pode amarrar para que ele fique firme e aí vai fazer a mesma coisa, vai fazer o exercício, tá? 10 repetições, 3 vezes ao dia. Ele só tem força 3, ele não resiste a nada, então ele vai fazer o movimento só com a força do pé. Vai levantar o pé, confere 5 segundos, relaxa 5 segundos e repete a mesma coisa, 10 repetições, 3 vezes ao dia. Tem uma outra coisa, gente, que a gente pode ver aqui. Se o paciente já tem pé caído, e foi um pé caído assim, rapidinho, um mês, 5 dias, uma semana, tal, então a possibilidade de reversão é muito grande. Mas se já é um paciente que tem um pé caído há mais de um ano, 8 meses, mais de um ano, então é improvável que seja revertido, a não ser cirurgicamente. Mas tem um dispositivo que é a férula de Harris, que é usado, adaptado na perna do paciente, é adaptado isso aqui na perna. Esse gancho é adaptado no calçado, de preferência no tênis, e isso aqui vai fazer com que o paciente, de uma forma mais equilibrada, sem riscos de queda, sem arrastar o pé, sem ferir o dedão, tá? Então, isso é muito bom. E o paciente, uma vez usando isso, ele vai acostumar e ele vai querer usar por muito tempo, porque isso dá estabilidade, tá? Então, isso é muito importante, tá certo? Ok, vamos lá. Tá, gente, e aí nós avaliamos aqui os achados clínicos, o que fazer e quando encaminhar, né? Porque às vezes dentro das unidades básicas não se tem os tais recursos. Então, quando eu devo encaminhar essa pessoa para as unidades de referência? Quando houver perda rápida de força, tá bom? Encaminhar para a equipe de reabilitação das unidades de referência, ou intensa ou reação rancênica, tá? Feridas profundas ou infeccionadas, a perfuração do septo e as alterações oculares. Essas duas últimas é bom frisar que deve ser acompanhado pelo especialista. Perfuração de septo, o otorrino. As alterações oculares, né, como o lagoftalmo já avançado, que vai precisar de intervenção cirúrgica, a triquíase, em alguns casos, tem que se caminhar para o oftalmologista também para que se possa ser feito o procedimento, tá? É necessário encaminhar para os especialistas da área, tá? Isso. E aqui vale ressaltar os acompanhamentos e parcerias diante, né, desse programa, tá? É de fundamental importância a assistência social a essa pessoa. Por quê? Além dos direitos a eles assistidos, que eles devem conhecer, mas também vem a questão dos deveres, tá? Essa pessoa, diante de um diagnóstico ou até mesmo durante o acompanhamento, ele tem que ter ciência de que ele tem que cumprir com os deveres. E quais são esses deveres? Comparecer à unidade para tomar medicação, tá? Evitar as faltas durante a medicação. Se ele for encaminhado ao serviço de reabilitação, comparecer para esses atendimentos, né? Comparecer às consultas médicas, né? Não se tornar um paciente faltoso, porque senão eu sempre costumo dizer para eles, o tratamento é 50-50. 50% é sua responsabilidade, 50% é responsabilidade da equipe. Porém, se você não quiser fazer parte disso, a equipe pode assumir 100%. Mas nada vai ser realizado porque você não está querendo ser ajudado, né? Então, ele tem que saber dos deveres dele também, tá? E aqui a assistência social vai fazer esse papel diante dele. A assistência psicológica se torna também de fundamental importância, porque é um paciente que vai sair dali, quando ele recebe o diagnóstico,
Às vezes ele não sabe nem qual é o diagnóstico que ele está recebendo, porque é uma enxurrada de informações, de como vai tomar medicação, de como vai fazer o autocuidado, do retorno, às vezes já tem que ir para o setor de calçado. Então o paciente sai dali, como eu já ouvi relatos de uma senhora que foi e disse, a única coisa que eu queria fazer era sair da unidade e me jogar na frente de um carro. Né? São relatos que a gente escuta no nosso cotidiano. Se faz de fundamental importância. Eu não tenho um psicólogo. Nós não iremos fazer o papel do psicólogo, mas nós iremos acolher e encaminhar para a unidade que tenha, principalmente as unidades de referência. Os grupos de autocuidado se fazem de grande importância, porque na maioria das vezes a pessoa que recebe o diagnóstico, ela acha que só ela está com aquele problema. E às vezes que ela não vai conseguir superar, que ela não vai conseguir recuperar. E quando ela observa outras pessoas na mesma dinâmica, no mesmo contexto, ela começa a se motivar. Eu tive uma experiência com o primeiro grupo de autocuidado e agora estamos aí à frente de outro grupo. E no período da pandemia, eu fiquei muito preocupada, porque como é que eu ia conduzir um grupo de autocuidado no período da pandemia que não podia ter encontros, nada. Então, aí nós lançamos mão do aplicativo de mensagem, né, do famoso WhatsApp. E hoje em dia esse grupo ainda existe e acaba que, vamos dizer, eu estou ali meio que numa atenção secundária. Eles que fazem o convite, eles que decidem qual é o tema que vai ser abordado. Não, nós queremos ver isso. Não, vai falar de Setembro Amarelo. Nós queremos saber o que envolve Setembro Amarelo, né? Então, acaba que eles fazem um convite na sala de espera. Na minha referência não dá para fazer. Aproveita a sala de espera, né? Porque a maioria das pessoas ali vão para a consulta, né, com o dermatologista. Então aproveita, né, para fazer esse momento ali de grupo, tá? Então é importante também que nem todo paciente é indicativo de grupo. E aí, quando eu estou fazendo a avaliação, no final da minha orientação de autocuidado, eu já digo assim, olha, nós temos um grupo que aborda isso e aquilo. E como é que eu participo? E aí eu já pego o contato e coloco, já adiciono, né? Porque às vezes a pessoa não se sente bem. E os profissionais também. Nem todo profissional tem perfil para grupo, tá? E é importante também inserir os contatos sociais nesse grupo, sejam os familiares ou sejam amigos, desde que a pessoa se sinta confortável da presença deles, tá? Essas fotos aqui, um é a logo de um dos grupos de autocuidado, tá? Esse é o mais recente. E as outras imagens são os recursos do Tech Enhancing. O que é o Tech Enhancing, né? Na realidade, é uma aliança voltada para a questão dos equipamentos de assistência à hanseníase, né? E uma das idealizadoras desse projeto é uma terapeuta ocupacional, a Suzilene Nardi, né? Essa ONG, vamos dizer assim, é de Curitiba, e ela observou que, claro, algumas coisas são mais difíceis de conseguir, né? Da pessoa conseguir. Então, ela foi lançando mão de parcerias, né? Para poder conseguir esses recursos ao paciente. E é pago, Fabiana? Não, não é pago, tudo é de forma gratuita. Basta você acessar o site deles, lá tem todas as orientações, né? Pode entrar em contato via WhatsApp, que eles também vão orientar como você deve proceder, tá? Tudo vem para a unidade que você pode receber esses recursos no seu endereço pessoal, mas eu prefiro encaminhar para um endereço profissional, para as unidades a qual eu trabalho, tá? E lá chega, especifiquem um endereço direitinho, porque na falta de um endereço consistente, volta para o correio, volta para eles, e aí sim a gente paga para poder resgatar essa mercadoria, tá?
E as unidades de referência, tá? Nossas unidades de referência a nível municipal, nós temos o Centro de Especialidades do bairro de Fátima, tá bom? Hoje lá a gente tem a questão do grupo de autocuidado, serviço de reabilitação, fora todos os serviços que já eram ofertados para esse público. O Hospital Genésio Rego, que também tem o setor de calçado, né? Então, paciente com o pé caído, né? Já com aquela perda mais progressiva, direcionar para o Genésio Rego, ou o Aquiles Lisboa, que também tem o setor de calçado, e a internação, no caso, se faça necessária para os pacientes que apresentem reação. Bom? Eu coloquei só, pode passar. Esse slide aqui é mais como funciona a solicitação do TecHans. Na primeira etapa, ele vai pedir o cadastro do profissional, tá bom? Mas ele te dá toda uma descrição a hora que você entra no site, termo de esclarecimento que você apresenta para o paciente. É bom imprimir e deixar já em longas, né, quantidades, porque aí o paciente só assina, você orienta, dá para o paciente ler. Depois que você preenche os seus dados, o seu endereço de entrega, você vai preencher os dados do paciente, tá bom? E aí vai carregar o termo de consentimento. Faz o escaneamento desse termo e envia, tá? Não tem nada difícil, tudo tá lá passo a passo no site do TecHans, tá bom? Pode passar. E aí, já para nos despedirmos da apresentação, mas não do momento aqui, né? Que eu acredito que já tenha perguntas, dúvidas, né? A incapacidade na hanseníase, ela pode e deve ser evitada, né? Nós temos uma gama de recursos para que essa incapacidade possa ser evitada. E eu até me atrevo a colocar aqui que o principal recurso é escutar o paciente, tá? Porque na maioria das vezes a gente não escuta o que ele tem para nos dizer e traz ali como queixa. A avaliação neurológica ela é essencial e ela tem que gerar ação. Não adianta eu fazer uma avaliação neurológica só por fazer, porque tal profissional pediu, não. Eu tenho que fazer para gerar ação, para responder uma conduta terapêutica, tá? A prevenção é até um ditado popular, né? Que é mais fácil prevenir do que remediar, né? Então, a prevenção ela é mais fácil do que a reabilitação. Tá? A prevenção, você orientando o paciente, ele mesmo vai realizar em casa. E prevenir hoje é garantir a autonomia dessa pessoa no amanhã. Então, pode passar. Aqui são as nossas referências utilizadas no nosso cotidiano, né? Mas que também pode ser utilizada aí por vocês, tá bom? A cartilha do paciente, é bom que seja utilizada por eles. A questão dos exercícios. Esse manual aqui é um manual antigo, de 98, mas ele traz, assim, uma riqueza e ele é muito didático também para o paciente. E o mais importante, se colocar aí no site do Ministério, vocês conseguem baixar e encaminhar até no grupo de autocuidado, tá? Então, utilize desses recursos aí mais atuais, ok? Então, nós agradecemos, né, a presença de todos aqui e nos colocamos aqui à disposição, né? Obrigada, Vol Dagas e a Fabiana pela brilhante apresentação, muito esclarecedora. Eu acho que quem está ouvindo aí, que tivesse alguma dúvida, já pode até estar reduzindo essa questão da dúvida. Eu acho que é muito importante a gente reforçar o papel da avaliação neurológica simplificada, que está intimamente relacionada com a prevenção de incapacidade. Não adianta eu identificar se eu não tiver uma indução do cuidado, das orientações em relação àquele paciente. Tá? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Se eu avalio, identifico e eu não faço nada, eu não estou fazendo prevenção de incapacidade. Tá? E lembrar, assim, a Fabiane falou, né, da questão da autoimagem, o quanto que essa prevenção ela pode estar impactando para estar melhorando a questão da autoimagem do paciente,
as relações do trabalho, a capacidade laboral dele, as atividades diárias de vida e a própria qualidade de vida dessas pessoas que são afetadas pela hanseníase. Então, parabéns às duas, uma exposição muito clara, muito esclarecedora. E agora a gente vai para o momento em que deve ter algumas perguntas aí. E as duas já estão aqui dispostas a ver as perguntas. Vamos lá. Pronto. Eu creio, a primeira pergunta feita a Ana Carolina, ela coloca o que são incapacidades na hanseníase e por que preciso me preocupar em preveni-las. Eu acho que a fala das duas, ela traz essa abordagem respondendo essa pergunta. O diagnóstico precoce realmente evita que eu fique com alguma sequela, incapacidade da hanseníase? Precoce, sim, né? E eu acho que é até a luta diária aí, essa questão do diagnóstico precoce, né? Doutora Celigiane, ela sempre relata, às vezes, que o mais e o menos é mais. Eu acho que a gente não deve ter vergonha, né, diante de algumas condições, de dizer que não está conseguindo identificar, que não sabe. Peça ajuda, né? Gente, eu estou com uma dificuldade com tal paciente. O que vocês acham? Entre em contato com as referências, né? A gente tem que lembrar que existe ali um ser humano, que existe uma vida que vai ser alterada, às vezes por conta de um diagnóstico tardio ou por conta da ausência de um diagnóstico, tá? Então, é sempre bom que a gente, quando tem ali alguma inconclusão, alguma dúvida, busque realmente buscar esses compartilhamentos de ideias, de dúvida com os colegas que estão aí à frente há algum tempo. Eu queria destacar aqui, Fabiana, a questão do diagnóstico precoce, né? Lembrando que o ideal, né, o sonho de consumo, como eu digo, é que esse diagnóstico fosse realizado ainda na fase inicial da doença, na forma indeterminada, porque é a partir dessa forma que a doença ela pode polarizar para as outras formas que são responsáveis e que podem gerar incapacidade física. E, infelizmente, o que a gente vê na nossa realidade, que o número de pessoas acometidas pela hanseníase que recebem o diagnóstico da forma indeterminada é muito pequeno. E a maioria dos casos, né, se concentram mais na forma de morfa, bichoviana e tuberculose, que são formas onde eu tenho o acometimento mais forte, né, dos nervos periféricos, e que esse acometimento pode estar gerando aí as incapacidades físicas. Outra pergunta: quais são os sinais de alerta nas minhas mãos e pés que indicam que um nervo pode estar sendo afetado e que preciso procurar ajuda urgente? Aí eu acho que, junto com essa pergunta, vem logo como saber se a perda da sensibilidade nas mãos ou pés está piorando. Tem algum teste que eu possa fazer em casa? Acho que elas guardam aí uma relação. Muitas pessoas se queixam, chegam lá no nosso serviço dizendo: eu tô achando que minha mão tá sem força, às vezes as coisas caem das mãos e eu não percebo. Quando eu vejo, já quebrei tantos pratos, tantos copos, porque a mão não segura, eu não consigo segurar. Ou eu me queimo e não estou percebendo. Então, no primeiro sinal de eu me queimei e não percebi, é um sinal de diminuição ou perda da sensibilidade. As coisas estão caindo das mãos e não estou percebendo, pode ser um problema também com a questão da força. Então, isso é um sinal e já deve ser procurado, então, o serviço de saúde, tá? A outra foi como? E como saber se a perda da sensibilidade nas minhas mãos estão piorando? Através da avaliação neurológica simplificada. Então, ela é que vai indicar como está a evolução dessas questões da sensibilidade, da força, tá? Então, é pela avaliação neurológica. Por isso, mais uma vez, destacamos a importância dessa avaliação ser feita de rotina. Então, na sequência aí, foi falado, né, perguntado sobre a questão dos sinais de alerta, como saber se a perda da sensibilidade nas mãos está piorando,
E vem outra pergunta aqui do Roberto Silva: quais são os exercícios de autocuidado para mãos e pés que todo paciente em tratamento de hanseníase deveria fazer? E pegando também, né, que elas guardam aí uma relação, o uso de sapatos especiais adaptados é realmente obrigatório para quem tem hanseníase? A questão dos exercícios, né? Eu lembro que relatei lá no início da graduação de força, né? Que embora seja grau 5, mas é necessário que se faça, pelo menos para a questão da manutenção. Quando esse paciente já tem o grau 5, livre. Porém, lá vem os poréns, né? Quando na avaliação, e aí a gente volta sempre para a avaliação, eu identifico que esse paciente está com alteração de sensibilidade, com dor no trajeto do nervo, e aí, mas tem diminuição de força, eu vou passar exercício. Não, eu vou deixar primeiro que o colega médico entre com a medicação para que haja um alívio ali dessa questão da dor no trajeto do nervo, para que eu possa aí sim entrar com a questão dos exercícios, porque eu preciso lembrar que é uma dor neural, é diferente de uma dor óssea, né? Então, uma dor óssea, eu como fisioterapeuta, eu vou reabilitar, vou movimentar, né, para amplitude de movimento e vai estar tudo bem. Mas a partir do momento que eu estou com um paciente que tem uma dor neural e vou movimentar, eu vou estar facilitando a inflamação desse nervo. Então, nesse caso, eu oriento, às vezes eu até disponibilizo uma cartilha com os exercícios, mas quando eu já observo que o paciente está assim, já vai grifado. Não fazer em caso de dor, tal, já vou colocando, né? Para quê? Para que ele tenha ciência, que naquele momento é repouso. Mas fora disso, ele pode fazer sim os outros exercícios, tá? Fora dessa condição que ele apresenta, tá? Outra coisa muito importante, a gente vai lembrando as coisas aqui, existem alguns pacientes que vão encaminhados para descompressão neural, né? Que é a cirurgia ali, né? O recurso mecânico, porque o químio já não está dando certo ali para desinflamar o nervo. E aí, às vezes, eu recebo, né, essa pessoa com uma tipóia, com o braço no ângulo de 90 graus. Gente, eu preciso lembrar que é nervo, tá? Ângulos de 90 graus é para questão de trauma ortopedia. Para as pessoas que têm o diagnóstico de hanseníase, essa mão ela vai ficar, esse braço vai ficar mais aberto, tá? A direção, eu sempre costumo dizer para eles, saiu da cirurgia, não tem a tipóia, que o ideal é que tenha a tipóia, mas não tem, coloque a mãozinha ali na direção do umbigo, né, inclinada ali no umbigo, mostro como tem que ser feito e peço que ele me mostre também, para que quando ele voltar com o neurocirurgião, esteja tudo ok para a recuperação dele. E aí o outro... O uso de sapatos especiais adequados é obrigatório. Obrigatório é muito forte, né? Mas é extremamente importante que se use. Tá? Por exemplo, se um paciente tem úlcera plantar, ele usa qualquer tipo de calçado, vai ficar muito difícil daquela úlcera cicatrizar, mesmo sendo feitos curativos de rotina. Então, o que nós recomendamos? Que além dos curativos que devem ser feitos adequadamente, se não tem um setor de curativo na sua unidade de saúde, pode encaminhar que tem no Genésio Rego, tem também no Centro de Saúde do bairro de Fátima e também no Aquiles Lisboa, tá? Tem que ser feito um trabalho especial com essas úlceras. Com relação ao calçado, se o paciente tem uma úlcera, né, na região do calcanhar ou do primeiro metatarsiano, na região plantar, né, claro, então é importante que ele use um calçado com uma palmilha adaptada. O que é feito? Uma rasura ou colocado uma palmilha para elevar uma determinada área, para deixar
que essa área que tem a úlcera, ela descanse. Evitar a pressão. Evitar a pressão, porque pressiona, mais difícil a cicatrização. Então, se o paciente quiser realmente que isso, que ele fique bom dessas úlceras, então, nesse caso, é obrigatório que ele use isso aqui, sim. Tá? E, além disso, nós recomendamos também o repouso. É importante o repouso desse membro, tá, que está afetado. Porque se o paciente faz o curativo e anda horas e horas com um calçado inadequado, então não vai ter muito resultado, tá? Só acrescentando, no caso dele usar calçado fechado, é importante orientar que esse calçado tenha o menos costura possível, né? Que ele use com uma meia macia e que essa meia seja usada pelo avesso, a costura do lado de fora, porque essa costura em contato com os dedos do pé podem machucar. E eu sempre digo para eles, ó, o cuidado é parecido com o cuidado de um pé diabético, tá? Então, o calçado tem que ser o mais confortável possível. Eu sempre oriento, no caso, dá para comprar algum calçado, se eles dizem que dá, eu oriento que se compre no turno da tarde, porque o pé já está, né, num tamanho, vamos dizer assim, considerado do nosso normal, e que calce os dois lados, porque geralmente a gente tem a mania de comprar calçado, colocar um lado, serviu, saiu. Não, coloque os dois lados, ande um pouquinho dentro da loja, veja se está confortável. E o calçado confortável, o dedo do pé não pode ficar assim. Tem que ficar bem relaxado, tem que ficar bem aberto, tá? E uma dica que eu aprendi com a podóloga é a questão da Havaiana. Lá vai a gente fazendo propaganda aqui de novo, mas a Havaiana é um calçado de borracha. Então, ela já tem a tendência a ressecar o nosso pé. E na nossa cidade, que é extremamente quente, a tendência, né, aumenta ao dobro. Então, ela sempre orienta que, se puder mudar o estilo de calçado, né, como a colega mostrou, melhor. E a higienização do calçado, o que ela recomenda? Chegou em casa, jogou álcool 70 e coloque no sol para poder higienizar o calçado. Obrigada, Fabiana. Tem mais ainda algumas perguntas. Durante as reações da hanseníase, episódios de inflamação, o risco de novas incapacidades aumenta? O que devo fazer? Aumenta sim. E nessa questão foi até o que eu relatei quanto à mão reacional, repouso, né, e encaminhar para as referências, tá? Porque aí quem vai conduzir esse período ali, desse momento da crise reacional, são os nossos amigos médicos, tá? Então, caminha, claro que esse paciente chegando na unidade de referência, ele vai fazer a avaliação para ver se está tudo ok. Em algumas situações, não tem como fazer a avaliação, porque o paciente está muito dolorido, né? Mas, na maioria das vezes que puder ser feita, se realiza a avaliação e ele parte para a consulta médica. Alguns ficam internados, quando é no caso do Aquiles, outros não, tomam a medicação para amenizar aquela situação. E aí eu até coloco, como é que eu identifico quando o paciente está com reação, né? Geralmente, às vezes, pela consulta da enfermagem, pela triagem, mas aí é tanta demanda, e aí eu sempre digo, o importante da equipe conhecer tudo, um pouquinho de todo mundo. Não que você vá tomar a conduta do colega, mas é importante que se conheça, né? E às vezes, quando o paciente já começa, eu estou com sensação de febre, eu estou com calafrio, né? Tem uns que levantam a camisa, olha como o meu corpo está cheio de caroço. Alguns já aparecem, né, com as lesões. Então, já encaminha para a referência, tá? Para que ele possa fazer esse encaminhamento, né, e ser ali aliviado essa situação dele do quadro reacional. Eu acho importante também aí na tua fala, Fabiana, assim, porque se essa pessoa ela não foi orientada adequadamente ou devidamente,
Em algumas situações, quando surgem os episódios reacionais e que ele desconhece que aquele fenômeno ele pode ser possível de acontecer, ele tende a parar o tratamento. Então, assim, de manter o tratamento e procurar o mais rápido possível a unidade de saúde, seja na atenção básica, se ele é acompanhado pela atenção básica, e a atenção básica vai dar esse direcionamento, seja nas unidades de referência, onde ele já faz o acompanhamento, tá? E aí a gente até puxa mais um gancho aí, o importante é o acompanhamento do odontólogo e do psicólogo. Muito já se tem relatado, né, as questões reacionais com a questão emocional e as questões ali de, né, prevenções dentárias, né, que estão também relacionadas. Então, a importância de todos os profissionais, né, dentro desse programa. Eu vou deixar o tratamento por último, né, e a outra pergunta é, se eu já tenho alguma lesão ou incapacidade causada pela hanseníase, ainda é possível reverter ou melhorar com os cuidados e exercício, embora já tenha sido falado um pouquinho, acho que é importante reforçar, né, essa questão. Sim, é importante. É esse o objetivo do autocuidado, né? E da prevenção de incapacidade que envolve o autocuidado. É melhorar o que se pode melhorar, estabilizar o que não dá para melhorar, mas também não vai piorar, e é super possível, tá? É um esforço que vale a pena e que vale fazer. Porque, assim, muitas vezes os pacientes já vêm a primeira vez para notificação, para diagnóstico, já com alguma incapacidade instalada. Nosso sonho, como ela já falou, Dorlene já falou, seria que as pessoas fossem diagnosticadas da forma indeterminada, né? Sem nada, nenhum comprometimento. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade, tá? Então, quando chegam os pacientes já com algum comprometimento, alguma incapacidade instalada, então aí vem os autocuidados, a prevenção de incapacidade para tentar reverter aquilo que pode ser revertido, tá? Tem casos que só cirurgicamente, outros casos, infelizmente, não. A pessoa vai ter que aprender a conviver com essa situação. Alguns objetos vão precisar ser adaptados para que ele desenvolva bem as suas atividades de vida diária, né? Como alguns casos, como adaptar a caneta, adaptar a colher para ele se alimentar bem, adaptar a bucha para ele tomar banho. Então, alguns é necessário isso, mas há possibilidades. Eu acho que a outra pergunta também já foi respondida. Se eu sentir dormência ou formigamento, isso significa que a incapacidade já começou? É tarde para prevenir? Acho que na fala já foi contemplado. Surgiram aqui dúvidas e comentários aqui do YouTube, o Gleidson Barrense. Qual é a referência dessa sandália marca e onde é encontrada para a compra? Qual o material da sandália? Aí, como é está relacionado à mesma questão da sandália, aqui é mais essa sandália excelente, porque o solado é plano, o que permite a posição fisiológica da coluna vertebral. Então, é a referência, onde é encontrada. Então, essa sandália, ela não tem marca, ou seja, a marca dela ela foi feita por um sapateiro do nosso serviço, né, com material fornecido pela ONG. Tínhamos um material fornecido pela ONG. Então, é um EVA macio de 10 milímetros, um solado bem resistente, uma fita e esses passadores aqui. Então, isso aqui se encontra em loja de material para sapateiros, para sapataria mesmo, tá? Então, é um material muito simples. Mas existe no comércio sandálias parecidas com essa. Tem uma marca. Tem marcas boas. Eu vou acabar pedindo para patrocinar a causa, viu? Não vamos falar a marca para não. Mas, assim, você pode chegar na loja e pedir uma sandália, vamos dizer assim, para pés dormentes ou para pés diabéticos, que a pessoa lá, o vendedor, ele vai indicar uma sandália bem legal, bem confortável, tá? Mas existem várias marcas muito boas no comércio.
Muito obrigada. Então, os últimos comentários, né, só parabenizando. Aqui a Nilza Portugal, excelentes orientações. A Jéssica Oliveira, que maravilha de apresentação. E a Maria Nilce e Conceição Souza, né, excelente. Agradecemos aqui os elogios, né? Nós agradecemos, né, pelo convite, né, de estar aqui, é um grande privilégio poder compartilhar com vocês. Aí nos colocamos à disposição para maiores e posteriores esclarecimentos. Né? Também faço das palavras da colegas minhas, né? Agradecendo mais uma vez a oportunidade, nos colocamos à disposição, porque a gente sabe que as dúvidas aparecem no cotidiano, no dia a dia, né? E o que vier de dúvida para todos, a gente senta para buscar o melhor direcionamento ali para a conduta do paciente. Então, obrigada, Rocha Gás e Fabiana. E assim, a gente lembrar da importância do trabalho da equipe multiprofissional. Ninguém trata sozinho. Né? As orientações e todo o cuidado dessa pessoa acometida pela hanseníase, seja aquela que ainda está em tratamento ou aquela que já recebeu o tratamento, mas que demanda o serviço por conta das reações, e essas reações é que fazem essas pessoas procurarem ao serviço, uma vez elas avaliadas, elas já estão aí com alguma incapacidade física já instalada e que talvez elas nem tenham se dado conta. Então, acho que é importante a gente reforçar que o centro do cuidado é aquela pessoa acometida pela hanseníase, né? Acometida pela doença. E que os outros profissionais, eles sempre têm que estar trabalhando em prol de prestar o melhor cuidado, melhor atendimento e dar as melhores orientações para que essa pessoa ela tenha qualidade de vida, para que o estigma e o preconceito em relação à hanseníase ele deixe de existir, para que a gente consiga realmente alcançar o mundo, né, zero hanseníase, como está posto aí no plano da meta da Organização Mundial da Saúde, reduzir drasticamente o número de casos de hanseníase até 2030, e dentro desse plano tem a questão da redução, ou deixar de ter pessoas sendo diagnosticadas com grau 2 de incapacidade. Então, acho que todo mundo que trabalha na causa, que está envolvida com a temática e com as questões da hanseníase também vislumbram isso, que ninguém deixa de fazer. É um trabalho, né, que a gente tem que estar lá todo dia e fazer, mas a gente vai chegar lá. Um dia a hanseníase vai deixar de ser um problema de saúde pública e nós não vamos ter mais pessoas afetadas pela hanseníase tendo incapacidade física, perdendo o trabalho, perdendo o companheiro, deixando de ter amigo e ficando com autoimagem comprometida, com qualidade de vida e tudo mais. Então, queria agradecer, ver que foi uma tarde assim, muito prazerosa e que as orientações foram assim, fantásticas, né? Já vista aí os comentários das pessoas que estavam assistindo. Então, uma boa tarde. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada também pela participação, pela oportunidade. Né? Estamos à disposição. Estamos à disposição. Muito obrigada. Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia
podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as teleretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.